a banda se consolidou como um dos nomes mais importantes do rock alternativo japonês e marcou o público fã de animes com músicas como Aoi Shiori e Climber. Depois aconteceu um hiato, mas a banda voltou e agora com uma fase ainda mais criativa e renovada. E ontem eles realizaram o seu primeiro show aqui no Brasil e o primeiro show internacional da carreira deles. Então recebam com muito carinho, muito barulho, Galileu Galilei! Olha que lindo! Palmas para eles! Bom, eu vou começar, eu sei que vocês conhecem, mas imagino, vocês aqui da frente, né? A primeira fileira, fãs de carteirinha. Mas eu imagino que tem outras pessoas aqui que não conhecem os meninos. Então, queria que eles se apresentassem para o nosso público, por favor. ガリレオ・ガリレイのボーカルギター尾崎です。よろしくお願いします。ガリレオ・ガリレイベースの岡崎正樹です。よろしくお願いします。ガリレオ・ガリレイのドラム本木和樹です。よろしくお願いします。ギターの大輝です。よろしくお願いします。ギターの岩井文人です。よろしくお願いします。Bom, sejam muito bem-vindos ao Brasil. Queria saber as primeiras impressões, como é que tem sido esse tempo aqui no Brasil, o que eles acharam? .まず日本と違うなと思ったのが、こうアニメ、漫画、あとゲームを好きな人たちのその熱量のなんていうんですかね、エネルギーももちろんなんですけど、種類がちょっと違うなっていうふうに思っていて、なんか僕ら日本だとまだそのなんかオタク文化っていうとちょっと壁があるんですね。そのアニメを好きじゃない人たちからするとその壁が僕はないようにすごく感じていて、それが僕らもアニメも漫画も、ゲームも大好きなので、なんかホームのような気持ちになれるというかっていうふうに思いました。はい。Eles acharam bastante caloroso os públicos brasileiros e tal. Dentro do Japão existe bastante ainda, vamos dizer assim, preconceituoso, né, em relação aos quem gosta de anime, que chamar de otaku, mas dentro daqui do Brasil não existe público, não existe tipo de gênero, não existe limitação. Então eles se sentem em casa, né, em relação a ver público que, como vocês, que abraça tudo, né, em relação a isso. 昨日、このアニメフレンズの、フェスを、もう一回りさせていろいろ見させてもらったんですけれども、とってもアニメに対する熱量がすごくエネルギーが溢れてるなと思っていて、でそれに対するそのピュアな気持ちがまた日本のアニメに対する思いとはまた違った形ですごくそれが見れて新鮮だなというふうに思いました。Ontem eles deram uma volta aqui no pavilhão aqui, né? Eles sentiram a energia de vocês, né? Na questão de cosplay, de loja, de tudo, tá? Ele tá achando incrível em relação a isso que vocês estão demonstrando para ele. .こんなにたくさんの、日本の漫画やアニメを好きな人たちがこんなにたくさんいてくださるんだなという
喜びと感動を感じております。Ele falou que não imaginava, né, que tinha tantas pessoas tão surpresas, né, assim, que ficou surpresa pela quantidade de pessoas que gostam tanto de anime, e isso ele se sente muito bem, assim, bem acolhido por esse público que tem tanto algo em comum com eles.本当に地球の裏側の日本からやってきて、最初は少し不安もあったんですけれど、やっぱり日本のアニメだったり漫画、そしてゲームだったり、そして音楽、そういうものが、共通でみんな好きなんだなっていうのを感じ取れて、すごい光栄だし、日本もそしてブラジルも誇りに思います。ありがとうございます。Que bom, eles vieram do outro lado do mundo, né? Então, uma viagem bem cansativa, mas que eles se sentem muito honrados por estar aqui hoje, né? Participando do Anime Friends, e agradecendo por ter sido convidado aqui para estar aqui com vocês hoje. まずガリレオ・ガリレイは初めての海外ライブなんですね。それがブラジルであったことを本当に一生の誇りに思いますし、そしてもうブラジルも日本もやっぱりこう音楽を愛する人、そしてアニメだったりのコンテンツを愛する人たちっていうのは国境を越えてつながれるんだということを今回で確信しましたので、また必ず帰ってきたいと思っています。大好きです。Bom, essa está sendo o primeiro show, né, do Galileu Galilei fora do Japão, e eles estão estreando aqui no Brasil. E eles se sentem muito acolhidos e acharam muito interessante, né, o quanto a música e o anime consegue ultrapassar fronteiras, né, e ligar assim, os países, né, mesmo tendo tantas diferenças culturais. E ele disse que adora o Brasil e que espera poder voltar em um dia. A gente também espera. Bom, e já que comentou isso, né, de ser o primeiro show deles fora do Japão, como foi saber que tinham fãs fora do Japão, e especialmente do outro lado do mundo, num país com um idioma totalmente diferente, né, do japonês? Qual foi o sentimento assim, que gerou neles? 僕自身がとっても飛行機が苦手で、その飛行機、自分のその日本の国内の短い飛行機でも恐怖症で乗れないぐらいだったんですけど、最初ブラジルのお話をいただいた時にまずネットで距離を調べたんですけど、その距離を僕なんていうの、飛行機に乗れないで日本のファンから有名なんですけど、それをブラジルに行きたいっていう気持ちで僕は飛行機に乗ろうと思えるほどブラジルに行ってみたいっていう気持ちがもうお話が来た時点で湧いていて、今日やっぱお客さん見ていて、僕はこの距離で愛してもらえてるっていうことに本当に喜びをずっと今5日目なんですけど感じています。本当に来てよかったなっていうふうに思ってます。はい。Ele é bastante, os fãs japoneses, né, que eles conhecem, que ele tem bastante medo, né, de não gostar de usar avião para viajar, de se deslocar. Aí no momento que recebeu o convite para vir para o Brasil, ele se sentiu honrado, se sentiu que é uma coisa que realmente ele queria. Ele descobriu que tem os fãs brasileiros no outro lado do mundo, questão de distância, independente das coisas e tal, ele está muito feliz por disso. Ele está no 5º dia aqui, ele está
sentindo sensacional aqui. 最初にオファーをいただいた時、まずこのアニメフレンズの、会場がどういう規模かっていうのはもちろん話は聞いていたんですけど、いざ来てみるととてもすごい熱量で、昨日、ライブの前にミート&グリートをさせていただいたんですけれども、そこで多くの僕たちを待ってくれるファンの方がすごい熱量ですごく待ってくれていて、それに対してすごく感動したし、個人的にもバンドとして海外のライブは初めてなんですけど、個人的にも初海外がブラジルだったので、初めての海外がブラジルで本当に良かったなと思います。Quando eles receberam o convite para vir para o Brasil para apresentar, ele sabia, né, passaram as informações do tamanho, da estrutura, como iria ser o evento. Só que quando ao chegar, né, ele viu a animação, o calor, a motivação de vocês e na cabeça tinha noção, mas dentro da emoção já era outra coisa já, né, que ele já não combatia em relação a isso, tá? Ontem também ele presenciou, né, algumas pessoas que vieram aqui no Meet and Greet também, que eles viram que o carinho de vocês em relação a isso, tá, foi bastante essencial. Ainda, pela primeira vez ele está saindo fora do Japão, viagem fora do Japão, o primeiro destino foi o Brasil. Então ele está sentindo incrível em relação a isso e está gostando bastante. É, 昨日のライブと、そしてミート&グリートで本当に大勢の、方たちが僕らのことを見て、盛り上がって喜んでくれてっていうのを本当にブラジルに来て肌身で感じることができたので、とても嬉しいです。Ontem foi o show, né, deles, como muitos que estão aqui devem ter tido estar presente lá, e ele ficou muito emocionado de ver tantas pessoas presentes ali no show, e falou que foi muito bom poder sentir na pele, né, o carinho e todo esse contato com vocês no palco. 最初は、自分の人生でブラジルに来れることっていうのは本当に信じられなかったんですけれど、やっぱりこんだけたくさんの人が待ってくれたおかげで、僕たちはブラジルに来れたし、そうやってみんなが僕たちを愛してくれたからこそここで昨日そしてステージに立てて演奏できてみんなに披露できてっていうことが本当に幸せな時間でした。また来たいと思います。ありがとうございます。Falou que nunca imaginava que poderia vir fazer um show do outro lado do mundo, como no Brasil, né? E que isso é algo que deixou ele muito empolgado, e que foi muito bom, e que ele espera poder voltar realmente de novo. YouTube とか X、Instagram とかその SNS でブラジルにファンがいるというのはなんとなく知ってはいたんですけど、実際やっぱりこうやって目を見てみんなの声を聞いて、見たことで本当なんだっていうふうに、思えたし、これからきっと各曲とか、演奏する音とかになんかこうそういうものが乗っかるんじゃないかなと思ってるし、何よりやっぱりブラジルに来れたっていうのはここにいる皆さんがいたからこそだと本当に思っているので、心から感謝しています。ありがとうございます。Bom, eles sabiam
que tinha muitos fãs, né? Aqui no Brasil, vendo pelo Instagram, vendo pelo X, né? Que é o ex-Twitter. E assim, mesmo sabendo a quantidade de fãs que existe, é muito diferente poder sentir na pele, de verdade, como realmente a coisa é, como realmente funciona, né? Então, ele falou que isso deixou muito emocionado, falou que isso foi muito gostoso poder sentir isso de perto, né? E isso tudo foi possível graças a vocês, porque se não tivessem vocês aqui, fãs, né? Eles não estariam aqui hoje, né? Então, tanto os dois guitarristas, né? Eles falam isso com muito carinho para vocês, que foi graças a vocês que eles estão aqui. A gente falou muito Brasil, 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 mas aqui a gente pode ver aqui no chão, depois na hora que eles levantarem, eles vão ver. Não tem só brasileiros, né? Nós temos fãs da América Latina inteira. Temos pessoal do Panamá, do Chile, do Peru. Então, a presença deles no Brasil é uma vitória para toda a América do Sul, toda a América Latina, que a gente quase nunca está incluso nas turnês mundiais do povo. Não, mas foi comentário mais pra gente, porque a gente vai estar incluso na turnê mundial. Então é muito bom ver que eles não só vieram para cá, como praticamente nos escolheram para ser o primeiro continente a receber um show da banda. Não, na verdade eu tenho uma outra pergunta. Quando a banda surgiu, né? E aí pode ser só talvez um comentário coletivo. Quando a banda começou, já existia essa pretensão de fazer música de anime, fazer músicas que possam ser mais conhecidas mundo afora? 僕たちはその、日本の、北の方にある北海道っていうところの一番先っちょのてっぺんの稚内っていう町でバンドを結成したんですけど、その時はまだ、中学生なので15歳かな、15歳の頃にバンドを結成して、でそのまま、バンドの大会に出て、日本のセコーライオンという大会に出て、そこで優勝してメジャーデビューが決まったのが高校生の頃だったんですね。でその時点では僕ら音楽が好きで、もうひたすらその世界の音楽っていうのをこう吸収して、なんだろう、いい曲を書くっていうことを集中してたんで、メジャーデビューしてからそのアニメのタイアップっていうかオープニングを書いたりするっていうお話が来るようになったんですけど、今ブラジルにいること自体もそうなんですけど、全く想像もしてなかったし、自分たちの曲がアニメに使われてるっていうことももともと想像は全くしてなかったです。はい。A banda começou, né, quando ele tinha 15 anos, a formação do grupo. A banda começou a participar dos campeonatos e no ensino médio, ou ainda no ensino médio, ele já tinha ganhado uma competição e começou uma carreira profissional, né? No início não tinha nenhuma, não digo assim, pretensão, uma ambição, né, nesse sentido, parte profissional, que cantar uma música de anime e tal. Começou a surgir as oportunidades depois de vir se tornar profissional e ele não imaginava vamos dizer assim, repercussão de chegar até aqui no Brasil, no outro lado do mundo. Que bom que chegou, né? Muito bom, muito bom. A gente vai fazer perguntas
da plateia daqui a pouco. Eu preciso ter uma noção de quantas perguntas para a gente poder calcular o tempo certinho. E temos bastante perguntas. Tudo bem se a gente já pular para a pergunta da galera? Porque eu acho que tudo que eu tenho aqui o pessoal vai querer perguntar também. Beleza? Então vamos lá, vamos perguntar. Eu vou ser justa, gente. Eu vou escolher um de cada país. Com todo respeito, vou começar com os brasileiros. Vem aqui, você é brasileiro, né? Preciso ter certeza. Seu nome e sua pergunta, querido. Bom, meu nome é Bruno, muito bem-vindos, muito obrigado por terem vindo. Eu queria saber, primeiro, se o que da cultura de Hokkaido, que é uma área que poucos brasileiros acabam conseguindo ter acesso aí, repercute na música deles. Eu queria mostrar esse Imikuji aqui, que ele é de Chichibu, justamente da mangaka de Anohana. E eu queria saber o impacto de Anohana na banda e a relação de vocês com o anime Anohana. Tá?その北海道の僕らの出身地の稚内っていう町は港町なんですよ。すごい、規模がすごい小さい港町で、歌詞にも僕書いてるんですけど、風がすごく強くて、そして冬はすごく寒くて風も強いんで、もう喉が焼けるんですね。だから僕ら日本でも自分たちの僕の歌を聴いてもらった時に北海道感があるっていう北国の感じがあるっていうことは言ってもらえたりはしますし、僕の中でもずっと自分のいた港町っていうのをなんだろうな、歌詞の世界観というかの大事な部分だなっていうふうには思ってますね。はい。Como alguns não conhecem, né, Hokkaido é um estado que fica na parte do norte, bastante frio, né? O Akanai é da ilha, né, que é onde eles vieram, né, onde nasceram, a banda surgiram. É um lugar muito frio, muito gelado, que bastante vento, tá? Então, na parte da letra, na parte da canção dele, né, que onde representa algumas partes, principalmente da parte da natureza, tá? E isso representa na parte, vamos dizer assim, parte nostálgica, parte estrutural da banda, da letra da música. 北海道は、日本の中でも、一番日本という国の上の方に位置する土地なんですけど、日本の中で北海道は結構寒い地域に当たります。なので結構寒いので冬は特に寒いので、家の中に結構こもったりするような傾向があるかなと思うんですけど、それとこうしてすごい見た目とか性格は結構内気というかあんまり多くを語らない人が多いかなと思うんですけど、心の奥そこではすごく熱い情熱がある人が多いような気がしてます。Eles estão referindo à cultura, né, tanto da parte da natureza, que são bastante frio, né? Então as pessoas acostumam ficar dentro de casa, as pessoas não saem tanto, né, por causa do frio, questão de querer ficar em casa e tal. Mas ele sente que pessoal de Hokkaido, apesar de toda a natureza, toda a parte de fora é frio, mas por dentro tem um coração bastante quente, então isso daí, parte calorosa, que isso daí vai remeter na música deles. Hokkaido といえば寒いっていうイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけど、ブラジル来て思ったのはあんまりジメジメっとしてないカラッとしたこのブラジルの空気感が北海道の
夏の感じにすごい似てるかもなっていうふうに思いました。 Bom, quando fala de Hokkaido, a primeira imagem que as pessoas têm é que é um lugar muito, muito frio, né? E da mesma forma, quando fala sobre o Brasil, a imagem que acaba tendo é que é muito, muito calor. Mas que agora, como a gente está numa época assim, meio de inverno, então, não só inverno, mas mesmo um pouquinho do calor que ele sentiu aqui nesses dias que esquentou um pouquinho, né, e um pouco do que a gente foi conversando, ele notou que talvez o calor do Brasil não seja muito diferente do calor de Hokkaido. みんな言ってるように北海道はすごく冬は寒いし、本当に冷凍庫の中にいるような感じになるんですけれど、その分やっぱりみんなですごい町の人だったり仲間たち友達はすごい集まって家の中で遊んだり協力して助け合ってるっていうところなんかすごい個人的に北海道の大好きなところだし、あとご飯もすごく美味しいので来れる人はぜひ北海道にも来てほしいなと思います。はい。 Falou que Hokkaido, como todo mundo está dizendo, é um lugar realmente muito frio. É como a sensação é como se estivesse dentro de uma geladeira, de tão frio que é, né? Mas apesar desse frio todo, né, que tem nessa região, ele acha muito interessante a maneira como todo mundo acaba se ajudando ali, né? Como vizinho, né? De maneira geral, então ele gosta bastante desse contato, né, do carinho que existe ali na região para outras pessoas, né, mesmo nessas situações assim, que é bem difícil quando neva, né, porque acaba nevando muito. E ele está dizendo para quem tiver a oportunidade um dia de conseguir ir para Hokkaido, para ir lá e curtir a culinária da região de Hokkaido. Ele diz que é muito gostoso e espero que vocês possam gostar também. 僕らは自分から北海道らしいものっていうふうに多分思って作ってはいなくて、逆にその世界中の音楽を聴いてそれをこう無国籍というかあまり国籍や場所を考えないで、自分たちから出るものを作ってるわけなんですけど、それが皆さんに、北海道っぽいっていうふうに逆に言ってもらえることがすごく嬉しくて、だから皆さんが逆にどんな部分にこう僕らにこう魅力を感じてくれてるのかっていうのをすごく興味があります。Ele falou que especificamente é difícil dizer que parte da cultura de Hokkaido está ali gravada dentro das suas músicas, né? Mas que quando eles vão produzir as suas músicas de forma geral, eles escutam música de tudo quanto são lugares, países, culturas, e aí eles vão colhendo, né, tendo essa influência desses lugares todos, e a partir daí eles transformam algo dentro deles e conseguem produzir e trazer para fora, né? A gente combinou aqui entre nós que para ficar mais dinâmico, a gente conseguir fazer mais perguntas, a gente vai tentar o máximo você fazer um responder, tá? Posso só... Desculpa, acabei de lembrar. É que eu acho que é importante, é super fofinho que ele falou. Sim. Ele disse que ficou muito tocado, né, pelo quanto das pessoas conseguiu sentir essa beleza na música deles. Então ele fica um pouco assim curioso para saber qual foi a parte que vocês sentiram beleza assim na música deles. É isso. Olha só, eles também fazem perguntas para você, eles também querem saber. Vou pegar o Vem Panamá. Panamá, vem fazer a pergunta. Você não quer perguntar? Vou fazer aqui. Copa do Mundo, Panamá. Tudo bem? Se você
Despacito, lento. Sim. Peraí, só um minuto. Ela vai falar em espanhol, ele vai traduzir para português, vocês vão traduzir para japonês. Esse palco aqui é uma beleza. Ano que vem vamos colocar assim, Arena F by Corujinha Verde. Quem sabe a gente consegue um patrocínio. Mi pregunta es si piensan volver a Latinoamérica en el futuro y qué opinan hacer un tour por toda América, si volverán. A pergunta dela é se eles pretendem voltar à América Latina, né? Até mesmo no Panamá, ou se fazer por outros países da Latinoamérica, América Central, América do Sul. Obrigada. Seu nome? Vanessa. 本当に今回のこのブラジルに、来れたっていうことが僕らにとってすごく勇気につながっていて、で僕のSNS にもよくいろんな国から来てくれとかお話をずっといただいてはいたんですけど、どうやって行けばいいのかなと思ってたので、今行き方が分からなかったんですよ、日本のバンドなので。でも今回のをきっかけにいろんな国の方々が来てくれてるってことを、そして僕らに対してアニメの曲だけじゃなくて、僕が一番驚いたのは僕らのアルバムの曲だったり、そのアニメのオープニングになってない曲もすごく好きだって言ってくれていて、それにものすごく感動したので、ちょっとワールドツアーっていう感じかどうかわからないですけど、海外でライブをもっとやりたいなっていうふうに、はい、今回思わせていただきました。ありがとうございます。Ele já tinha algumas ofertas, né? Mas só que eles, como apresentava bastante Japão, não tinha noção da estrutura, das coisas, como vai acontecer o tour, tá? Pela primeira vez está sendo bastante magnífico, né? Para eles está sendo positivo, está incentivando bastante para fazer acontecer essa viagem, né? Esse turnê mundial, né? E o que ele ficou impressionado também, colocou outro ponto, né? Que alguns fãs conhecem algumas músicas que não são tão, vamos dizer assim, conhecidas, tá? Algumas músicas são esquecidas, entre aspas, tá? Então ele está agradecendo em relação a isso. Muito bom! Vem, Chile! Quem que é do Chile aí? Quem mais? Tem Peru? E tem mais algum outro? Peru não vai fazer pergunta? Não? Então vem aqui, Chile, desse lado. Olha o celular, Chile, cuidado. Você tá no Brasil. 私全くポルトガルができないので日本語で質問しますけどおかげさまで勉強しましたありがとうございます。私の夢星を落とすのライブアレンジをライブで見るのが夢だったんですけど、昨日叶いました。ありがとうございます。ありがとうございます。質問なんですけどどうやってセットリを決めましたか？昨日の今回のセットリスト、はい、como que eles decidiram a set list do show? Foi isso que ela perguntou, gente. O japonês tá bom, né? Isso, agora ele pode responder. 今回のセットリストはなんかブラジルでよく聴いてもらってる曲っていうリストを上げてもらったんですよ。それに合わせてこう曲を、セットリスト決めたんですけど、ちょっと心残りなのが、本当に、アルバムの楽曲だからアニメに関係ない曲っていうのを待ってくれてるファンがいるってことを今回ちょっと知ったので、もうちょっと攻めたセットリストにしてもよかったかなってちょっと思っちゃったりなんか、はい、してます。Eles pesquisaram, né, anteriormente quais músicas que os brasileiros costumam escutar deles, né? Ele se baseou na pesquisa em relação a isso, né?
mas como ele tinha falado agora há pouco, né? Que muitos fãs conhecem as músicas que não tá envolvido no anime, tá? Então, da próxima vez ele quer fazer um pouquinho, atender esse tipo de público, não só apenas do anime, da música deles em si. Isso aí! Vou pôr um brasileiro, vem, e aí depois vem a outra moça do Chile. Já que o Peru não quer fazer pergunta. Poxa, Peru. Konnichiwa. Konnichiwa. Eu gostaria de falar primeiramente que eu amei o show de vocês, foi muito especial para mim. Como fã, foi um show emocionante. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui amou e a gente agradece todo o trabalho que vocês fazem. E a minha pergunta é, se você tivesse que escolher um mangá, pode ser antigo ou mais novo, qual mangá ou anime que vocês gostariam de ter uma música? É isso. Arigatou gozaimasu.僕は最近狼と香辛料っていう、アニメをすごい好きで見てて、もともとバンドを始めたての頃に小説がラノベが、元の、原作なんですけど、その頃からずっと読んでて結構歌詞にも影響を受けたり、してます。ちなみに花の狼っていう曲があるんですけど、それはその狼と香辛料からインスピレーションを、もらったりしてます。狼と香辛料、スパイス。Muitos animes, tá? Vou ser bem honesto, assim, que do japonês pro português já vai diferenciar, mas eu vou falar exatamente como ele falou, tá? O anime, né, que ele ia escolher é o Kamito Shindo, tá? Não sei, acho que eu peço pra vocês pesquisarem depois, tá? Em relação a isso. Quem sabe qual é? Okami significa lobo, então assim, a gente não sabe bem como é que ficou a tradução, né? Se ficou ao pé da letra, enfim. Mas aí ele já leu, né, que tem uma parte só de letra, né, antes só, e ele gostou e ele tá curtindo bastante e tá repercutindo esse mangá, né, no anime, na parte da música deles. 好きなアニメは今この会場にも何人かの木の葉隠れの里の人たちが多くいらっしゃると思うんですけれども、僕は小学校からずっと一緒に育ってきたナルトというアニメがとっても好きです。Eu acho que não tá difícil saber qual anime que ele escolheu, mas ele falou que é do Naruto aí que eles gostam. Ei. 自分が、最も好きな漫画があって、それがガンスリンガーガールっていう漫画なので、ブラジル語にもし翻訳されているものがあればぜひ皆さんも見てほしいなって思います。 Bom, ele falou o nome do mangá aí, eu não conheço. Namai daqui. Gunslinger Girl. Tem gente aí que já identificou, né? Então, ele falou que esse é o mangá mais favorito dele e ele não sabe se tem a tradução para o português, mas se tiver, ele falou, ele recomenda muito que vocês possam ler. 僕もいろんな漫画やアニメ好きなんですけれど、特に好きなのは広角機動隊ゴースト・イン・ザ・シェルっていうアニメ、漫画もあるんですけど、それをもしまだ読んでない人がいたら日本の素晴らしい SF の作品がたくさんあるので、まず最初それ読んでほしいなと思います。はい。 É um mangá e acho que é anime também que se chama Kotaku Kidoutai, né? E ele falou que gosta muito e
também recomendo muito a leitura para vocês.ジブリの音楽はすごく影響をもらってます。はい。Ele falou que recebe bastante influência das músicas do estúdio Ghibli. Obrigada, ó que fofa, obrigada. O primeiro que ele falou é o Spice and Wolf. Acho que aqui no Brasil saiu com esse nome, Spice and Wolf. Cadê Chile? Vem, Chile! Hola, mi nombre es Marta. My name is Marta. Voy a hablar en español despacio. Los escucho desde el año 2011, cuando era una niña pequeña, adolescente. Me gustan mucho, forman parte muy importante de mi vida. Y les quería preguntar algo más personal. En primer lugar, ¿cuál es el álbum de Galileo Galilei que más les gusta? O de los otros proyectos, Warbeat o Big Hit. Y también cuáles son las influencias musicales de cada uno, de otras bandas musicales. Bom, ela falou que escuta desde os 11 anos de idade, desde que ela era pequenininha, e a pergunta dela é saber qual é o álbum do Galileu Galilei que eles mais que eles mais gostam e assim, e qual a influência musical como artistas, né, que eles têm pessoalmente cada um. Muito obrigada.自分たちのアルバムの中で一番気に入っている作品は、僕は「Sea and the Darkness」っていうアルバムがあって、それがバンドがガリレオ・ガリレイって一回バンドの活動を終了してるんですけど、その最後に出したアルバムの「Sea and the Darkness」っていうのが、僕はすごく気に入っています。で、僕らが影響を受けた音楽っていうところでいうと、もちろん海外の音楽をすごく僕らは学生時代から聴いてたんですけど、でも日本のバンドでいうと、バンプ・オブ・チキンが僕はすごく僕らみんな結構好きですね。はい。O álbum preferido, né, do próprio trabalho deles é Sea and the Darkness, tá? Eles pararam, né, de trabalhar, tá, uma vez na banda, né, que é o último álbum, né, que eles lançaram antes de parar na pequena pausa, tá? É o favorito dele. E Quer ter certeza? O banda, né, preferido que tem inspiração em Bumble Chicken, não sei se alguns conhecem ou não. E eles faziam bastante cover do Ashikam, que vai me apresentar aqui hoje. Tá? Olha que legal! Não sei se vai dar tempo de todo mundo responder. Querem só falar assim, tipo assim, o artista preferido, assim, bem. 僕が好きなアーティストは
一番最初にその買った CD の、日本のアーティストでいうと、スキマスイッチっていうアーティストで、ドラえもんの映画の主題歌とかをやってるアーティストなので、もしまだ聴いてない方がいましたらぜひ聴いてみてください。Primeiro álbum, né, que ele comprou chama Skima Switch, é dos openings do Doraemon. Então ele tá recomendando pro pessoal que se não conhece ou já conhece para escutar a música deles. 自分とそちらのボーカルは兄弟なので、自分もパンパオブチキン聞いて育ちました。Ele disse que ele e o vocalista são irmãos, então tem a mesma influência de ouvir Bump of Chicken desde criança. 僕は昔から、海外の音楽、イギリスだったりアメリカの音楽を聴いてて、その中でも特にオアシスがすごい好きで、その影響を受けています。はい。Ele falou que, bom, ele escuta músicas de vários lugares, né, de vários países, e a banda que mais assim ele tem influência é o Oasis. Bump of Chicken. Bom, quem não conhecia Bump of Chicken agora tem um motivo muito especial para conhecer. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria não dar mais tempo, porque daqui a gente já tem aqui, ó, uma coladinha aqui já na próxima. Queria que os meninos deixassem uma mensagem pra gente aqui pro Brasil e para os fãs que vieram de tão longe para encontrá-los. Só um, por favor, porque nós estamos no tempo curto. Vocês viram que eles gostam de falar, né? Se deixar. 今日こんなにたくさんの人が、来て、僕らのなんだろうな、北海道出身ってさっきお話ししましたけど、僕ら口数めちゃくちゃ少ないで日本でも言われてるぐらいなんで、喋るのあんまり得意じゃないんですけど、こうやってみんなが僕らの言葉を聞きに来てくれたっていうことがすごく嬉しいです。そしてさっきも言いましたけど、ブラジルに今回来れたっていうことが僕らにとってすごいパワーになったので、今回他の国の方々っていうのも来てくださってることも分かったので、また近いうちに、皆さんにこちらから会いに行きたいなっていうふうに思ってます。本当にありがとうございました。Primeiramente, eu queria agradecer, né, que vocês estão aqui. Como foi citado anteriormente, né, que eles vieram do Hokkaido, no cidade interior, né, cidade. Então ele não é acostumado a falar muito, tá? Ele não é de conversar, mas na dele. Imagina se conversasse, né? E ele está agradecendo vocês por ter comparecido aqui, tá? E além dos brasileiros, né, que vieram de outros países, então ele quer visitar os países de vocês também para apresentar o show. Isso. Mais uma vez, então eu peço que vocês se levantem e deem uma salva de palmas, muito barulho, muito carinho para Galileu Galilei! Vou pedir pra gente fazer uma foto aqui com essa plateia bem bonita, se eles puderem virar pra cá. Isso, pessoal, vocês querem... pode ser segurar a bandeira, dá essa bandeira aqui pra mim. A gente vai segurar a bandeira aqui e vocês podem vir aqui pra frente do palco pra gente poder ficar mais pertinho, pra foto ficar mais bonita. Vamos rapidinho, pessoal, quem vai tirar foto, porque eu tenho uma atração colada aqui, eu não posso atrasar meu palco. Pelo amor de Deus.
Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Daqui a pouquinho aqui vai ter o flow. Então, quem gosta do flow, fica aí, não precisa ir embora. A gente vai arrumar aqui bem rapidinho. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Eu sinto muito, eu realmente preciso liberar o palco. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Eu sei que é chato ficar passando na frente, mas é porque eu preciso liberar o palco para mais uma ação. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.